Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Contribua com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br, ajudando, obviamente, a construção da nossa pauta. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa esse que está na sua 8ª temporada e tem o objetivo de levar até você discussões, enfrentamentos, esclarecimentos sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo e contingente. Meu convidado de hoje, advogado Ariel Santos Cardoso, advogado e egresso, faço questão de registrar isso, egresso do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor. É uma honra estar aqui, né? Dizia antes que é legal voltar para a faculdade que tu estudou, alguns anos depois, lembrando tudo que passou, e aí nesse ponto eu lembro, assim, da minha experiência do júri simulado, que contribuiu absurdamente, né? O professor Márcio Bernardes, até se os alunos têm o costume de ver a TV Unifra, tu olhar depois que tu te formou, aquilo que tu desejou fazer quando tu estava nos bancos da faculdade ali, querendo fazer júri, fazendo júri simulado, enlouquecido com aquilo, dizendo, olha, eu quero isso para minha vida. E aí depois tu volta para cá para contar isso. E acho que esse é um dos temas de hoje, comentar sobre carreira, comentar sobre início da advocacia. A advocacia criminal tem essa peculiaridade, essa sedução, né? Esse envolvimento. Como é que tu te envolveu, como é que tu te relacionou com ela agora no início aí da carreira da advocacia? Sempre se diz na faculdade, não sei se diz mais, mas sempre se dizia que as pessoas se apaixonavam pelo direito criminal, mas casavam com o direito civil, né? Porque acaba que, assim, é um escopo muito menor de clientes para o direito criminal, exige uma confiança muito maior. As pessoas botam a vida ali na tua mão. Nos outros ramos do direito, tem responsabilidade igual, mas não é aquela coisa latente, como assim, é a diferença entre 30 anos preso, é a diferença entre 8 anos, é a diferença entre perder a vida, a família inteira sofrer um impacto. Então, geralmente as pessoas acabam ficando no civil. E a minha ideia sempre foi trabalhar no criminal. E aí eu fui, no início da advocacia, pensando, olha, eu vou advogar no civil até fazer nome, e aí, aos poucos, fazendo uma transição de carreira. E assim foi. Apareceu um cliente, e aí aquele cliente tu começa a conversar direitinho com ele, dá uma atenção diferente, tu faz o que é o teu diferencial, como advogado iniciante, que é atendimento. Eu não tenho experiência naquele início. Até hoje digo que não tenho tanta experiência. Não tenho experiência, eu tenho atendimento bom, dedicação, e eu posso fazer o melhor que eu consigo. E aí isso vai ali dentro de prisão, dentro das famílias, as pessoas vão conversando e vão indicando. E aí surge o direito criminal na minha vida. Muito mais algo que era um desejo, quando na faculdade, algo que começa a vir um cliente, outro, e hoje o escritório gira, acho que 70% dentro do direito criminal. Esse atendimento individualizado, né? essa artesania, esse cuidado, talvez seja um grande segredo hoje para se trabalhar numa cidade como Santa Maria, por exemplo, aqui, região, onde tem muito advogado e onde também tem demandas de massa, né? Então, como é que se diferencia, imagino eu, né, por esse atendimento mais especializado? Eu imagino que tu esteja fazendo isso até com uma estratégia, assim, né? Esse cuidado particular com o cliente. Sim, o diferencial é o atendimento. Então, eu vou perguntar como a pessoa está, eu vou conversar, eu vou fazer um pré-atendimento. Quando a pessoa me procura, eu faço um pré-atendimento, converso sobre possibilidades, chamo para o escritório, e é um atendimento muito mais assim, demorado. Enquanto pessoas que possivelmente tenham o nome já, podem fazer aquele atendimento mais rápido, eu preciso mostrar, em certo grau, a autoridade. Preciso mostrar o que eu sei. Então, explica, vai lá a linha do tempo do processo penal, explica o que pode acontecer, enfim. E aí vai diferenciando. Que é muito diferente da demanda de massa. Tu pega a demanda de massa, 15 minutos, assina a procuração, vamos lá, é modelo sempre. E no criminal não tem isso. Isso que a gente está conversando aqui é importante para o nosso aluno da graduação, né? Porque a maioria deles objetiva e acaba indo para a advocacia. Isso é da história do curso de Direito aqui. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é quase que uma preparação para eles, né? Eles vão te enxergar, eles estão te vendo, né, no início de carreira, tu está começando a fazer júri aqui, júri acolá, está começando a aparecer na mídia, e tu é egresso aqui do curso de Direito, então isso serve como... Eu gosto de falar com egresso porque ele é uma inspiração para os que estão aqui. O aluno aqui do curso de Direito, ele tem que se inspirar em alguém. Ele tem os professores dele, por óbvio, tem os colegas, os veteranos, mas tem os egressos também.
E os egressos, eles ocupam uma posição muito importante nesse processo de geração do estímulo, de procura, da sedimentação da escolha profissional. Na tua época aconteceu isso, Ariel? Sim, nós temos professores egressos, né? Então, dentro do direito criminal tinha o professor Leonardo. Sim. E aí foi muito interessante que, quando na graduação, ele ofertou para alguns alunos fazerem um júri junto com ele. A gente não falou, obviamente, mas a gente estudou, a gente foi lá, ajudou. E aquilo ali foi dentro do processo que tu estava escolhendo o que tu vai fazer, tu está vivenciando a prática. Claro. Aquilo foi, assim, ó, extremamente importante. Tinha o professor Leonardo, aí depois tinha o Pitaluga, que daí era egresso também, que hoje são meus amigos e eu posso falar que são inspirações, né? De quando eu estava na faculdade. E é importante porque a nossa faculdade sempre foi voltada, em certo ponto eu digo, que mais voltada com professores e advogados. E isso é muito interessante para tirar talvez esse estigma de que, ó, nós vamos fazer direito, nós vamos fazer concurso. Sim. Que a gente enfrenta sempre que a gente está no início da faculdade. É mãe, é pai, é pressão. Não, vai fazer concurso, meu filho vai ser juiz. Sim. Não, eu não quero ser juiz, eu quero ser advogado. Então, é importante para que a gente veja que tem espelho e tem caminhos para que a gente possa seguir e aí então sair do tradicional de uma advocacia que talvez a gente vá patinar muito, que a gente bote muito a culpa do não tenho pai, não tenho mãe, mas que a gente pode fazer o nosso lado dentro da advocacia. Acho que isso é importante. Tu sabe que o histórico do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana é um histórico que revela os egressos indo para as mais diversas carreiras jurídicas. Tá? Nós temos egressos que são juízes, nós temos egressos que são procuradores do Estado, município, etc., que são advogados também. É um curso que tem um perfil assim, de formação generalista. Ele nunca teve esse foco numa determinada carreira. Claro que a advocacia ela é encantadora, né? A advocacia particular. Ela chama muitos nossos alunos, dentre os quais tu é um deles, né? E como tu falou uma coisa muito interessante, assim, muitos dos nossos professores são egressos aqui do curso. E isso, para mim, assim, que estou há muitos anos aqui, né? Eu fui professor do Leonardo, eu fui professor dos teus professores, né? Então a gente consegue visualizar que o trabalho que se fez aqui nesses 23 anos de história do curso deu certo, porque se eu fui professor dos teus professores, olha que interessante isso, é uma estrutura histórica. Uma escada que vai se formando, Exato, né? que vem de 23 anos e vai formando pessoas com competência, com capacidade, estão aí trabalhando hoje. Sim, vão sendo o futuro da universidade, vão tocando Exatamente. a nossa universidade. É algo muito interessante. Mas, Ariel, me diz uma coisa, assim, como é que tu vê, agora uma pergunta mais técnica, o Instituto do Júri, na tua concepção, ele é atualizado, né? Já que tu está fazendo muito júri aqui, em outras cidades e tal. Tu acha que o júri precisava de alguma mudança? Ou da forma que tá, tu acha que não precisa mudar nada, tá bem como tá? Assim, mudar, talvez, na questão da votação. Para que a gente tenha alguma certeza maior. Sim. Mas, assim, o júri, diferente de que, por exemplo, algumas situações saíram na mídia há pouco, a gente nunca pode distinguir o júri. Assim, não em termos técnicos, aqui deixa de falar de termos técnicos, mas a gente tem que ter o júri para que a sociedade possa julgar aquele crime que ocorreu, aquele fato que ocorreu, para que de repente a gente consiga não só tratar com o que está no processo e lei, né? Matar alguém, de fato a pessoa matou, mas a gente precisa analisar as coisas que estão na volta, que podem influenciar em uma absolvição, por exemplo, agiu porque aconteceu um crime com a irmã dele, agiu em uma emoção absurda, sabe? A gente precisa analisar todas essas coisas. Hoje, dentro do tribunal de júri, eu tenho 10 júris, 11 júris. Sou extremamente novo nisso, mas é algo que pretendo fazer assim, o resto da vida. Assim, é algo que me identifiquei e considero que não há uma mudança significativa a ser feita. Porque ali a gente permite que a democracia seja exercida. As pessoas votam, né? Votam assim, olha, concordo, não concordo. Talvez existam alguns pontos agora difíceis da gente trabalhar. Por exemplo, a questão da legítima defesa da honra, como é que vai quesitar isso? Porque no júri sempre tem uma possibilidade de absolvição pelo quesito genérico, que é absolve com base no eu desejo absolver. Sim. Então, as coisas vão mudando durante os anos do tribunal de júri. A gente deixou de ter aquele júri antigo, e aí eu tive um júri agora há pouco, que foi bem evidente isso, em que existia um grupo de advogados mais novos, todos com poucos plenários, e um grupo de advogados muito antigos,
OAB, assim, advogados com certeza com mais de 50 anos, mais de 60 anos. Sim. Há uma abordagem diferente do que era o júri antigamente, onde não se trabalhava tanto prova. E aí se vinha mais com discurso. Shakespeare, com discurso, com Bíblia. Com a retórica. Né? Exato. E hoje em dia mudou, porque o jurado está muito mais antenado com as provas. Então tu precisa abrir, tu precisa trabalhar a prova. E a gente teve ali um embate bem diferente, assim, deu para ver duas visões diferentes e modos de condução do júri. Sabe que todo criminalista que vem aqui, eu trato disso, porque alguns entendem que o júri precisa sofrer no número de jurado, por exemplo, talvez aumentar. Né? Outros criticam, por exemplo, a ausência de fundamentação do jurado, né? Porque ele não justifica por que ele está dizendo sim ou não para a pergunta que está recebendo. Como é que tu vê isso? Eu acho que a ausência de fundamentação eu considero correta. Porque assim, por mais que a pessoa não precise fundamentar, ela vai tomar a decisão com base na sua vontade. Sim. E às vezes a gente fica, se a gente chega em um júri espetacularizado, com câmeras, com a cidade inteira querendo a cabeça do réu, diz para o jurado escrever no papel por que ele absolve. Ele vai ter medo. Ele vai ter medo. A gente já enfrentou problemas assim de... Olha, nós temos um réu que claramente tem problemas mentais. E ninguém, durante todo o processo, pensou em fazer um exame de insanidade mental. Quando a gente chega no júri, dentro do plenário, não é o tempo de fazer isso. Mas, como a gente sempre brinca, o jurado é Deus dentro do plenário. Então, se o jurado quiser, vai ter. E aí tu pede para o jurado e diz, olha, a gente tem aqui tudo demonstrando que ele tem problemas psiquiátricos. Peçam a insanidade mental. O jurado não faz. Porque o jurado responde, e é errado isso, ele responder para toda a sociedade. Ele responde para o promotor que vem e diz assim, olha, vocês precisam condenar porque a sociedade espera isso de vocês. Ele vê as câmeras, ele vê o juiz, e aí ele vê um réu preso, todo o processo, e aí ele acaba não agindo. É uma dificuldade maior, tu percebes, assim, no trato do júri, nesses processos com grande repercussão? Já é um desafio maior para o defensor ali? A gente sempre diz que entrou no plenário, a gente já perdeu. A gente sempre entra perdendo. Em qualquer júri. A gente entra perdendo e a gente tem que fazer muito para tentar salvar aquela vida. É muito desproporcional, né, a relação entre defesa e acusação. E aí a gente chega no momento em que tem câmera, em que cada respiro dentro de um processo vai para o jornal da cidade, isso acaba se tornando muito mais difícil. Porque daí os jurados têm aquela pressão assim, tu é jurado? Tu vai ir amanhã no júri de tal pessoa? E aí, o que tu acha? Sabe, é uma cidade pequena, já começa uma pressão antes. E às vezes eu acho que até, e aqui eu talvez me passo um pouco na minha fala, eu acho que há uma relação muito promíscua em cidades pequenas e jurados. Jurados de cidades pequenas, muitas vezes o advogado, e aí eu falo em certo ponto mal de advogados que agem de forma errada, vão lá e conversam com o jurado antes do júri. E aí eu, como advogado que venho de outra cidade, me deparo com jurados já com votos prontos. Mas votos prontos para um determinado réu. É complicadíssimo isso. O jurado deveria julgar de forma imparcial, né? Como ele faz um juramento, e todo júri a gente faz a mesma fala no início, os jurados fizeram um compromisso, não é nem juramento, é um compromisso com o juiz, pelo artigo 472, a julgar a causa com imparcialidade. Então, se tu tá já em certo ponto, combinado a tomar um voto, porque tu é amigo do advogado, porque tu conhece a família do réu, acaba se tornando mais difícil o júri ainda para quem é de fora. Ariel, quero te agradecer pela presença aqui no programa, né? Te desejar toda a sorte do mundo aí na carreira. A gente sabe da complexidade, da dificuldade que é a carreira da advocacia, né? Mas dá para ver, assim, pela tua fala, que tu tem o dom, que tu tem o perfil. Então, para nós isso é muito gratificante, considerando o fato que tu é egresso aqui do curso, né? Eu, como disse no início, eu tenho o prazer de conversar com o egresso, porque ele é a representação de que aquilo que se faz aqui é bem feito. Então, fico muito feliz pela tua vinda. As portas do estúdio sempre abertas ao amigo aqui. Obrigado, professor. Repito, é ótimo estar aqui e fico à disposição para sempre que precisarem. E volta e meia eu estou aqui na instituição fazendo júri, porque hoje os júris estão acontecendo no plenário daqui, o plenário que eu iniciei minha atuação lá no estágio simulado. Aliás, isso é uma outra coisa maravilhosa, viu? O curso de Direito da Universidade Franciscana cedia os júris da comarca de Santa Maria. Na verdade, não é o curso, né? É o espaço físico que está ao lado, muito ao lado do curso. Então, quem quiser participar disso, quem quiser assistir, pode ligar ali para a coordenação 30 25 90 18. As meninas vão dizer os horários dos júris e
a sociedade está convidada. Os nossos alunos olharem os júris e se apaixonarem e daqui a pouco estarem fazendo. Os nossos alunos, eles são os estarem espectadores. Lá fazendo júri. Exatamente. Daqui a 1 ano, 2 anos. Eles estão aproveitando isso assim de uma maneira muito interessante. Meu amigo, grande abraço. Obrigado. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.